2, 38. Glória a Deus. Queremos falar nessa noite sobre arrependimento, a essência do verdadeiro avivamento. Atos 2 e 38 diz assim: Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos. Pai eterno, nós estamos aqui em tua presença nesta noite para cultuar ao Senhor, para te adorar na beleza da tua santidade. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta rica oportunidade. Senhor, se agrade em nós nessa noite. Aleluia. Senhor, fale conosco nessa noite. Já tem falado através dos louvores, mas agora queremos ouvir a tua voz pela tua palavra. Fala, Pai. Fala mais uma vez com a tua igreja. Aleluia. Fortalece o teu povo. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, ele explicita o arrependimento e o perdão do pecado como condições prévias para o crente, para o cristão receber o dom do Espírito Santo, receber autoridade, poder. A condição é ele se arrepender dos seus pecados. A promessa do recebimento, da doação do Espírito Santo foi prometida a todo aquele que se arrepende. Deixa muito claro para nós. Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos, que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui fala do batismo nas águas, que fala do batismo, também fala do dom do Espírito Santo, da autoridade, do poder, do revestimento do Espírito Santo. Quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados são perdoados. Essa é a condição para que o homem ele alcance de Deus o perdão. É se arrepender dos seus pecados. Aquele que se arrepende e deixa, ele alcança misericórdia. Mas não só ele recebe, crente, o homem, a mulher, o ser humano que se arrepende, ele recebe o perdão dos seus pecados. Não só isso, ele recebe também o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que é uma promessa para todos os homens e mulheres em todos os tempos. No versículo 39 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos diz assim: Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então a promessa do dom do Espírito Santo, que é o revestimento, a autoridade, o poder de Deus sobre a nossa vida, é para todos nós. Todos nós temos essa promessa. Só não recebe quem não deseja. Só não recebe quem não busca. Mas aqueles que buscam de todo o coração recebem, porque esta é a promessa de Deus. A promessa para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. E nós fomos chamados. Nós fomos chamados por Deus, primeiramente para o arrependimento. E chamados para o arrependimento, recebemos o perdão. E recebendo o perdão, recebemos gratuitamente a salvação. Recebendo a salvação, nós somos selados. Selados quer dizer marcados pelo Espírito Santo. Todo crente, ao se converter, já recebe o Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo, a não ser aquele que desobedece, aquele que anda por caminhos que não é para andar. O Espírito Santo se ausenta dele, porque o Espírito Santo não habita em coração cheio de contaminação, cheio de maldade. Ele habita em coração limpo, transformado
Mas quando o homem aceita Jesus como seu Salvador, ele recebe o Espírito Santo. Todo ser humano, quando aceita Jesus como seu Salvador, ele é selado pelo Espírito Santo, ele é marcado pelo Espírito Santo. Nós somos selados por ele. Porém, para exercer a vida cristã, na realização da obra de Deus, pregando o Evangelho, testemunhando das maravilhas do Senhor, tendo ânimo para se congregar, que é o que todo crente precisa ter, ânimo para sair do comodismo, mesmo depois de um dia de trabalho, mas ele tem prazer de estar na casa do Senhor, porque a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor, para fazer a obra de Deus, para evangelizar, visitar os que precisam de visita, sejam os novos convertidos ou aqueles irmãos e irmãs que estão passando por alguma dificuldade, por algum problema, doença ou alguma coisa semelhante. Crente, para fazer isso, ele precisa de quê? Do revestimento, da autorização, ou seja, da autoridade do Espírito Santo. Porque senão ele não faz. Ele vem para a igreja, ele assiste culto no domingo, passa a semana no trabalho, em outras atividades, volta no outro domingo, quando volta. Por quê? Porque está faltando poder, está faltando revestimento. Mas quando ele é revestido do poder, ele vem para o círculo de oração na terça-feira, ele participa do GF na quarta, ele vem para a congregação e participa da noite de poder na quinta e vai para a sua congregação, outros trabalhos de senhoras, de crianças, de jovens, todos os trabalhos da igreja. Não há razão para o crente que tem o poder do Espírito Santo na vida não ter vontade de se congregar. Mas quando falta vontade, desejo de se congregar, irmãos, não é uma justificativa: é porque eu trabalho muito. Todo mundo trabalha, todo mundo tem seu trabalho, mas não é justificativa. É claro que não vai ser possível frequentar todos os cultos e todas as programações da igreja, mas você vai estar na maior parte. Por quê? Porque você tem desejo no coração, estar na presença do Senhor. Você tem coragem para visitar alguém que precisa de uma visita. Você tem coragem de falar para alguém que precisa ouvir a voz do Evangelho. Quando o dirigente, o pastor lhe convoca para participar do evangelismo, de uma mobilização, como a que nós fizemos na semana passada, onde nossa área ainda realizou, apesar de muitas dificuldades, mas ainda realizou segundo o relatório que nós fomos escolhendo, 117 cultos. Ainda oramos por 10 pessoas aceitando Jesus. Inclusive amanhã eu quero fazer um GF na casa de uma que aceitou a Jesus, que eu estive com o irmão Francival. Viu, irmão Francival? Vamos lá amanhã fazer um GF na casa do nosso convertido, duas irmãs que aceitaram a Jesus, que moram aqui na Coab, mas vão se congregar na Siloé. Então vamos fazer, porque a gente precisa. Quem está cheio do Espírito Santo não pode perder aqueles que aceitam a Cristo. Ele vai se entusiasmar: eu vou acompanhar. Nós oramos por 10 pessoas, 11 na verdade, porque teve uma reconciliação. Mas nós não podemos deixar essas pessoas sem o acompanhamento, sem o discipulado. Então, o que é que precisa acontecer com a igreja para que esse discipulado aconteça? Para que esse acompanhamento aconteça? Para que nós façamos discípulos? É preciso nós estarmos o quê? Cheios do Espírito Santo de Deus. Ter ânimo para orar, ter ânimo para adorar, ter ânimo para buscar ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então é a vontade de Deus que seu povo arrependido, nós já nos arrependemos. Quando nós erramos, porque também nós erramos, nós também pecamos. A palavra de Deus diz lá na primeira carta de João: filhinhos, não pequeis. Essa é a ordem de Deus para nós, porque nós somos chamados para viver uma vida santa. Porém, Deus, sabendo que nós somos seres humanos e que podemos errar, que podemos pecar, que podemos falhar, se vós pecardes, vocês têm um advogado fiel e verdadeiro. E ainda diz João: se andarmos na luz, como na luz ele está, lá está em 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, e se mantermos comunhão uns com os outros, comunhão, relacionamento, uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo
pecado. Então, meus irmãos, é desejo dele para a igreja renovada, perdoada, a igreja arrependida, os irmãos que se arrependeram dos seus pecados, que seja renovado e restaurado e seja cheio do Espírito Santo, para termos uma vida avivada. Crente tem que ser avivado. Crente não pode viver na mornidão. O morno, ele é expelido, mas aquele que tem o coração aquecido, ele é renovado, ele é restaurado, ele é fortalecido pela palavra de Deus. Então nós precisamos buscar o Senhor para ter uma vida avivada. A condição primeira é arrependimento. Você errou, arrependa-se. Você pecou, peça perdão, peça misericórdia de Deus. Essa é a condição primeira. Depois, busque a promessa que Deus nos fez. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, como já disse, para pregar, para visitar, para discipular, para contribuir com a obra de Deus, para ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, para fazer aquilo que Deus quer, para ir aumentando a tua recompensa na glória, seja cheio do Espírito Santo. Não fique sem estar plenamente cheio do Espírito Santo. Todos nós precisamos buscar isso diariamente. Tem que ser uma coisa constante, meus irmãos. Viver avivado não é só participar de um culto onde a presença de Deus é real, a gente se alegra, chora, fala em línguas estranhas, profetiza, enfim. Não, é ter uma vida de constância na presença do Senhor. Nós precisamos ser constantes. E para sermos constantes, há uma das condições. Eu quero apresentar 3 condições para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. A primeira condição é a oração. Sem oração, a gente não recebe poder. Sem oração, a gente não recebe força que nós precisamos para a nossa caminhada. A oração é o oxigênio da alma. Você pode passar 5 minutos sem oxigênio? Não, porque você pode morrer. Assim é a oração para nós. Sem oração, nós não temos força para respirar. A oração é o nosso oxigênio. O profeta Isaías, ele escreveu no capítulo 55, no versículo 6: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. É tempo de buscar a Deus, e é em oração, pois a oração, meus irmãos, movimenta o braço de Deus em favor daqueles que o buscam. Olha o que o texto está nos dizendo: busca o Senhor enquanto se pode achar, invoquem-no enquanto ele está perto. Então é uma necessidade vital para nós buscar o Senhor, porque à medida que nós o buscamos, ele se apresenta, ele se manifesta, ele revela, ele atende às nossas necessidades, ele nos enche de alegria, de poder, de autoridade, e nós passamos a ter um relacionamento íntimo com Deus. Então ore de madrugada. Você tem o hábito de orar de madrugada? Aleluia. A levantar. Eu não acordo todo dia de madrugada, mas quando eu acordo, dificilmente eu vou me ajoelhar, nem que seja poucos minutos, para agradecer a Deus, para pedir a Deus, para adorar a Deus. Nós temos vários exemplos na Bíblia Sagrada de homens e mulheres que oravam na madrugada. Orar na madrugada, em qualquer momento do nosso dia, nós podemos orar. Mas a oração de madrugada, irmãos, ela tem uma marca assim impressionante. Abraão se levantava de madrugada para orar e oferecer sacrifício a Deus. Jó tinha o hábito de se levantar e oferecer sacrifício a Deus, inclusive pelos seus filhos. Então a oração da madrugada. Há uma missionária que eu já ouvi o depoimento dela, ela é sul-coreana, e ela disse que na década de 70 a Coreia do Sul era um país arrasado pela guerra civil. Coreia do Sul hoje tem uma das maiores igrejas evangélicas do mundo. A
igreja de Seul, a capital da Coreia do Sul. Tem mais de 1 milhão de crentes, só essa igreja. Que é a igreja do pastor David Chu, que ele até faleceu há pouco tempo. E ela diz no seu testemunho que os irmãos de todas as igrejas ligadas a essa igreja, os irmãos evangélicos cristãos, tinham o hábito, ou ainda têm, de orar de madrugada. Antes deles irem para a escola, antes deles irem para as empresas, para o trabalho, eles passavam numa igreja. As igrejas, os templos, todos os templos eram abertos na madrugada. Eles passavam pelo templo e tiravam um período de oração na madrugada. Eles oravam primeiramente pelo seu país. A irmã diz isso no testemunho. Primeiramente eles oravam pelo seu país. Senhor, liberta a Coreia do Sul, transforma a Coreia do Sul, desenvolve a Coreia do Sul. E Deus atendeu a oração daquela igreja. Hoje a Coreia do Sul é um grande país, é uma potência mundial. Por quê? Porque Deus ouve a oração do justo. Eu pergunto aos irmãos: os irmãos têm o hábito de orar pelo seu país, de orar pelo seu estado, pela sua cidade? É nosso dever orar pelas autoridades. O apóstolo Paulo diz que podemos orar pelas autoridades, sejam elas boas ou más, mas é o poder da oração que vai transformar as autoridades, que vai fazer com que se promova paz, desenvolvimento, crescimento para uma nação, para um estado e para uma cidade. Então, oremos mais, meus irmãos. Se você já tem o hábito de orar, do ciclo de oração, dos trabalhos de oração, oremos mais. É nosso dever orar. E se nós queremos ter uma vida cheia do Espírito Santo, é preciso orar. O profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, ele diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Então nós precisamos, além de buscar ao Senhor, precisamos clamar. Você sabe o que significa a palavra clamar? Quem sabe? Clamar é alçar a voz alta. É você gritar. Clamar é gritar. Em momento da nossa vida nós podemos gritar, clamar, levantar a voz e clamar ao nosso Deus. Clamar por aqueles que precisam, através da intercessão. Clama a mim. Olha o que Deus fala para nós nessa noite, através dessa palavra. Senhor, tem misericórdia de mim. É preciso, em determinado momento da nossa vida, nós clamarmos, e não é pecado nós gritarmos a Deus. Deus tem ouvidos. Claro que também há momentos que você não tem, e a palavra de Deus diz: há momentos na nossa vida que nós não temos força para gritar, mas o Espírito Santo ora conosco com gemidos inexprimíveis. Ele revela o nosso sentimento, ele revela a nossa dor, ele revela a nossa luta. E Deus, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo olha, que tudo contém, atende a oração. Às vezes nos faltam palavras, nós temos só murmúrios, só gemidos, mas Deus, ele entra com provisão, com providência, porque ele é um Deus de misericórdia que atende a oração do justo. Aleluia! Então, meus irmãos, nós precisamos orar mais. Em nossos dias se fala muito de oração. Se fala muito de oração. Há muitos livros sobre oração, muitas mensagens, mas poucos exercem oração. Se nós olharmos para os homens de oração, lá do período em que o Evangelho na Europa estava vivendo o seu momento de ápice, né, dos grandes movimentos missionários, nós nos envergonhamos. Eu falo nós de uma maneira geral. Homens que passavam 5, 6, 7 horas de oração por dia. 5, 6, 7 horas de oração por dia. Quanto tempo de oração nós passamos? A gente ora 5 minutinhos, parece que o joelho já não aguenta mais, né? Irmãos, nós precisamos nos despertar. A igreja só vai ser avivada se ela orar mais. Deus sabe de tudo, sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, mas nós precisamos ter compromisso de oração, buscar o Senhor em todo o tempo. O escritor Paulo, ele diz que Deus molda o mundo por meio da oração. Olha que coisa interessante. Ele tem uma série de livros sobre oração. Inclusive eu tenho esse livro lá em casa.
Exatamente. Deus molda o mundo por meio da oração. Se você orar, Deus vai fazer coisas grandes, extraordinárias. Vai mudar a situação. Vai abrir caminhos no deserto, no erro, no meio do mar. Como Ele fez com o povo de Deus no passado. Ele é o mesmo. Deus não mudou. Nós precisamos crer nisso. Crer que Ele pode fazer coisas grandes através de nós. Eu sei que Deus vai responder muitas das nossas orações. Se nós pudéssemos nessa noite catalogar as respostas de oração, eu acho que todos vocês aqui teriam algo a dizer. Eu orei, Deus respondeu. Seria até bom a gente escrever, porque a gente não tem o hábito de escrever numa agenda, no caderninho, no celular. Aquele filme, Quarto de Guerra, quem foi que já assistiu esse filme? Quarto de Guerra. Eu acho que todo crente deve assistir aquele filme. É um filme cristão. Quarto de Guerra. Fala muito de oração. E a irmã, a personagem principal do filme, ela tinha um cantinho onde ela escrevia os bilhetinhos das respostas de oração. Uma vez eu estava pensando, meu Deus, eu tenho um closet. Eu poderia encher essa parede com aqueles papelzinhos que a gente cola. Respostas de oração. Nós temos um calendário de oração. Inclusive naquele material do Emily Home que nós fizemos no curso, tem um calendário de oração. Uma hora de oração você distribui. Eu vou mandar fazer isso aí para nós. Porque a gente tem que ser tocado pela oração. A gente tem que ser movido pela oração. Deus molda o mundo pela oração. Aleluia. Transforma o mundo pela oração. Então, despertemos para a oração, meus amados de Deus. Se queremos ter uma vida avivada, cheia do Espírito Santo, necessitamos desenvolver uma vida de oração com propósitos. Oração com propósito. O que é a oração com propósito? Você estabelecer diante de Deus o que você quer. Primeiro, entendendo o sentimento de gratidão. Na oração, a gente tem que ser grato a Deus. Na oração, a gente tem que adorar a Deus. São elementos da oração. Gratidão, adoração. Expresse sua adoração a Deus. Que o ama, que é tudo para você, e depois apresente seus pedidos com propósito. Senhor, eu quero que a minha congregação cresça. Eu quero que o meu vocal, do qual eu participo, ele cresça, ele prospere. Eu quero que a escola bíblica dominical da minha igreja cresça, que a minha igreja lote, que as pessoas sejam salvas. Isso é oração com propósito. Deus está pronto a nos ouvir. Ele molda o mundo pelas nossas orações. Se Ele molda o mundo, Ele molda também a igreja principalmente. Então, a oração se tornou a única condição estabelecida para movimentar o reino de Deus. Nós queremos ver o reino de Deus sendo movimentado. A condição estabelecida por Deus é a oração. Nós queremos ver almas salvas, arrependidas, se reconciliando, chorando, se quebrantando, deixando as drogas, deixando a vida promíscua, deixando o pecado. É a oração. Nós criamos muitos mecanismos, estratégias. Eu não sou contra os mecanismos e as estratégias. Eu acho que elas contribuem. Você apresentar aqui, por exemplo, um culto domingo, a mocidade avivada, apresentar uma peça, nós estamos sentindo falta disso. Apresentar uma peça teatral, seja aqui no culto ou no culto de rua, trazer os amigos para o culto da centésima ovelha, o culto dos desviados. São estratégias que acrescentam. Todos nós temos que ter estratégia, o pastor tem que ter, os dirigentes, os obreiros e obreiras de uma maneira geral. Mas que de fato vai fazer o reino de Deus se movimentar não são as estratégias. Se nós tivermos estratégias, mas não tivermos oração, as estratégias vão ficar no papel. Mas se nós queremos ver o reino de Deus se movimentar, e o reino de Deus está entre nós, se queremos ver o reino de Deus se movimentando, a ponto das almas se converterem, chorarem, se humilharem, sentirem o desejo de Deus, é através da oração.
As estratégias serão sempre bem-vindas, elas contribuirão, mas é o mover do Espírito Santo. Ou seja, é a oração que vai fazer com que o Espírito Santo se mova no seu reino, quebrantando, libertando, transformando, renovando, batizando com o seu Espírito Santo. O texto sagrado diz: pedi, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. O mais forte no reino de Deus, meus irmãos, não é aquele que bate mais a porta. Ou seja, o mais forte no reino de Deus é aquele que bate mais a porta. Esse é o mais forte no reino de Deus. O mais forte no reino de Deus não é o mais sabido, não é o mais intelectual, não é aquele que tem títulos e mais títulos, não é aquele que tem mais dinheiro, não é o mais bonito, não é o mais saudável. O mais forte no reino de Deus é aquele que tem uma vida de oração. Amém, meus irmãos? O escritor da carta aos Hebreus, ele cita homens e mulheres que fizeram coisas extraordinárias, a saber, por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, tiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Estão aí em Hebreus capítulo 11, versículo 33 e 34. Homens e mulheres que fizeram o extraordinário por meio da oração. Tiago escreveu: oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, se nós queremos ter uma vida cheia do Espírito Santo, a primeira condição é ter uma vida de oração. A gente ora tão pouco, 5 minutinhos. Vamos passar mais tempo na presença de Deus. E a oração não quer dizer que você vai desenvolvê-la apenas se excluindo. É claro que no seu quarto você tem uma vida de intimidade com Deus. Você pode orar em qualquer lugar onde você esteja. A palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. A intenção de ser simples. Orar e sem cessar. Está dirigindo? Contato com Deus. Está trabalhando? Comunicando-se com Deus. Está viajando? Com Deus. Em todos os momentos. Essa é a vida de oração. Além daqueles momentos de devocional que todos nós devemos ter. Devocional para a família e o devocional pessoal. São tempo a sós com Deus. A segunda condição, para encerrar, não vai dar tempo de falar de todas, é a santidade. O apóstolo Paulo escreveu em sua carta, 1 de Pedro 1,5: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Esta é uma exigência de Deus em todos os tempos. Quando olhamos para a antiga aliança, vemos a ordem de Deus para o seu povo: sede santo, porque eu sou santo. Então, se nós queremos ter uma vida cheia do Espírito Santo, além da oração, precisamos desenvolver a santificação. Sem santidade, nós não vamos ter uma vida plena do Espírito Santo. O sacerdócio no Antigo Testamento, ele era orientado a levar o povo à santidade. Nós hoje, como pastores, obreiros do Senhor, temos que ser orientados pelo Espírito Santo para orientar os irmãos a viverem uma vida de santidade, através da doutrina, do ensino, da palavra de Deus. Viver uma vida de santidade, meus irmãos, é viver alinhado com a cosmovisão cristã, com a visão de Cristo para a igreja. Sendo exemplo, sendo um bom pai, uma boa mãe, um esposo, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom crente, um bom servo de Deus, sendo exemplo desse mundo. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós temos que buscar a santidade. Se separar do mundo, separar do pecado, porque o pecado vai impedir o homem de receber o renovo, o poder, a renovação espiritual e o batismo com o Espírito Santo. Deixa eu perguntar aqui: quem ainda aqui não é batizado com o Espírito Santo? Levante a mão, não fique com vergonha. Não é batizado. Graças a Deus, a maioria já é batizado. Mas você que não é batizado, e você que é batizado, mas não está mais falando em línguas estranhas. Então, o sinal, a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas, que edifica quem
fala, né? Edifica quem fala, e edifica até mesmo aquele que ouve, se houver internet, né? Mas aquele que não é batizado no Espírito Santo, o batismo é para lhe renovar, o batismo é para lhe encher de coragem, é para lhe encher de ousadia, para você sair pelas ruas dizendo que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. O batismo do Espírito Santo é revestimento de poder, de autoridade do céu, para você não ter medo, não ter vergonha do inimigo, das potestades do mal. Quem é revestido do poder, irmão, não tem medo de nada nesse mundo, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, para ter uma vida cheia, o Espírito Santo, você precisa orar, você precisa se santificar. O Senhor não vai encher qualquer vaso. O vaso tem que estar preparado, tem que estar santificado, adornado, para ele cheio do Espírito Santo. E por último, o crente ser cheio do Espírito Santo, ele precisa ser adorador. Diga comigo, adorador. É necessário constituir-se um verdadeiro adorador. O salmista escreveu no Salmo 29, versículo 2: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Todo dia nós precisamos adorar a Deus. Adorar a Deus é a prática mais importante na vida cristã, visto que sem adoração a Deus não teremos a menor possibilidade de sermos inundados pelo gozo eterno do Senhor proveniente da sua presença. Quando nós adoramos a Deus, Ele nos enche da sua presença. Quando nós adoramos a Deus, Ele nos enche da sua graça. Quando nós adoramos a Deus, Ele nos envolve com o seu manto de justiça. Ele nos envolve com o seu Espírito Santo. Então, se nós queremos ser repletos, cheios, plenamente cheios do Espírito Santo, é preciso ser adorador. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus.
de Deus tem que ser prazeroso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você sai daqui aliviado. Nós somos dia de luta, de Aleluia. batalha. Grande Deus. Você veio aqui adorar a Deus que te renova, que te restaura, que te cura, que te fortalece. Você tem que ser algo alegre, não pode ser algo pesado, não. Tem que ser prazeroso. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se todos os crentes entendessem isso, fariam de tudo para estar na casa do Senhor. Aqui a renovo, aqui a profecia, aqui a batismo com o Espírito Santo, aqui a cura. A presença do Senhor é real e isso é condição para sermos cheios do Espírito Santo. Seja adorador, fique de pé,